seja bem-vindo à nossa terceira aula de Cristologia. Hoje nós falaremos sobre a figura messiânica no Novo Testamento, o cumprimento da figura que havia sido criada no Antigo Testamento. Agora que nós temos já como pano de fundo as características principais do Messias reveladas no Antigo Testamento, agora no Novo nós vemos tais profecias sendo concretizadas em Jesus de Nazaré e novas perspectivas sendo trazidas sobre esta figura do Cristo, a respeito do Deus encarnado. Novos atributos foram revelados, algumas profecias que estavam sendo mal interpretadas foram corrigidas e, por fim, a máxima revelação de Deus é exposta em carne e osso. Primeiro, nós vemos nos evangelhos um fato. Os evangelhos são como biografias de Cristo, não como as biografias modernas que nós temos, porque eles não focam toda a vida de Cristo, há um silêncio deles entre os 12 anos de Cristo até os 30, certo? Então subentende-se que ele continuou trabalhando com seu padrasto, né, seu pai adotivo, como carpinteiro, mas eles são biográficos porque eles têm o propósito de mostrar o ministério de Cristo, os feitos de Cristo, os ensinamentos dele e como o legado que ele deixou. Um fato que demonstra a compreensão errônea que eu disse na aula passada, que os judeus tiveram sobre quem seria o Messias, é que Jesus ele não foi reconhecido como enviado de Deus por seus irmãos judeus. Como eu disse, João 1,11 diz, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Então esse fato marca todo o ministério de 3 anos de Jesus na Terra. Inclusive, os seus discípulos não compreendiam muitas das coisas que Cristo falava, sendo que apenas quando se deu a sua ressurreição e o Espírito Santo desce sobre a igreja, que eles entendem plenamente a messianidade, o ministério que Cristo exerceu, certo? Então, a questão da encarnação e a ressurreição podem ser considerados, em certo sentido, como temas irmãs, porque ambas elas abordam a questão especial divina de Jesus como sendo o Messias. Por isso que houve intencionalmente, da parte dos evangelistas, procurar esclarecer, principalmente fazendo referência ao Antigo Testamento, como Jesus era de fato o Messias esperado, profetizado sobre Israel, para que essas divergências fossem resolvidas e fosse mostrado que elas convergiam, na verdade, na figura de Cristo. E inclusive em textos que, como eu disse, não eram considerados como messiânicos, mas que acabam tendo esse significado após a vinda de Cristo. Então eles são muito enfáticos nessa questão de mostrar que em Cristo se cumpre a esperança messiânica. Porém, é óbvio que Jesus não é apenas uma figura histórica, porque se nós formos ver todas as profecias, todas as coisas que aconteceram em sua vida, é impossível alegar que foi coincidência. É óbvio que houve milhares, centenas de profecias cumpridas nele, e isso não é nenhuma coincidência pode cumprir isso. Profecias como a descendência de Davi, o nascimento em Belém, as vestes sorteadas durante sua crucificação, a condenação e morte entre ladrões, o sofrimento que o desfigura e o abandono e desprezo na morte, retratam de forma explícita e clara e vívida como haveria de padecer o Messias. Por outro lado, observando o comportamento de Jesus relatado nos Evangelhos, ainda que ele saiba que é o Messias, que é o Deus encarnado, ele optou não ostentar isso durante seu ministério. Os milagres que ele fazia, ele pedia para as pessoas ficarem quietas, manterem segredo, deixar meio que
disfarçado, ele preferiu, na sua humildade, ser chamado como carpinteiro, como nazareno, como galileu, ou filho de José, e só apenas no final do seu ministério que ele assume mesmo a sua messianidade de forma clara, tá? Quando ele está sendo julgado no Sinédrio. É lógico que conforme o passar do tempo, ele vai aos poucos afirmando que ele é o Messias, mas ele não torna isso explícito, porque ele quer, a princípio, focar na sua mensagem, focar nesse ministério que ele vem para restaurar aquilo que havia sido perdido. Então, por exemplo, a gente vê na passagem da mulher samaritana em João 4, que ele afirma a ela que ele era o Messias. A confissão de Pedro em Mateus 16, que ele afirma também que ele é o Messias. Então, mas como regra, ele prefere manter o silêncio disso. Ele prefere não deixar isso de forma clara. Na igreja primitiva, nós vemos que o livro de Atos nos mostra a sequência do Evangelho de Lucas, e então ele mostra como a igreja, o movimento da igreja, lidou com a figura de Cristo. É fundamental nós vermos que o que conecta o fim do Evangelho com o início do livro de Atos é a ressurreição de Jesus e os seus desdobramentos, a sua ascensão, suas últimas palavras, a grande comissão, por exemplo. Então, a ressurreição mostra de forma clara e plena a identidade completa de Jesus para a igreja, e então essa igreja, que a princípio é formada por judeus e depois por gentios, ela tem uma ideia mais sólida a respeito do ministério de Jesus. Nós vemos que, tanto nos discursos registrados como no método evangelístico, nós vemos que os apóstolos e a igreja, ela tinha por fim mostrar que Cristo era aquele esperado. Fazer como comprovação, como prova de que Cristo era o Messias, eles eloquentemente mostravam em toda a lei, em todos os profetas, em todo o Antigo Testamento, que Cristo estava sendo apontado lá e que havia sido cumprido. Tudo o que estava sendo profetizado havia sido cumprido no Senhor Jesus. Esse foi o método deles, mostrar as profecias sendo cumpridas como prova da messianidade de Cristo. É lógico que cada sermão, dependendo para o público, era adaptado à forma de se provar. Por exemplo, para judeus era-se usado muito as profecias, mas para os gentios era-se usado mais a questão lógica a respeito da ressurreição e a respeito de outras evidências que Cristo havia deixado, mas todas as pregações e discursos focavam em que Jesus de Nazaré é o Filho de Deus, o Messias prometido, que morreu e ressuscitou e assim oferece perdão dos pecados e salvação a todos os que nele creem. Essa é a mensagem central. Nós vemos também a compreensão apostólica dessa messianidade. Quase todas as epístolas do Novo Testamento traz a expressão Senhor Jesus Cristo. O que nos chama a atenção é esse vínculo tão próximo do nome de Jesus ao termo Cristo, tanto que hoje nós temos já como sendo o nome de Jesus, o termo Cristo, que nós falamos na primeira aula, que não é um nome próprio, mas sim um título. Mas a partir desse momento há uma associação íntima dessa expressão, e tanto que aqueles que são conhecidos por essa fé, a princípio era chamado essa fé de O Caminho, mas em Antioquia, nós vemos isso em Atos 11, 26, que eles são chamados pela primeira vez de cristãos, se referindo ao termo Cristo. Embora há um maior desenvolvimento de interpretação como Messias sendo encontrado nos evangelhos e na vivência da igreja primitiva, o ápice dessa compreensão é alcançado no livro de Apocalipse. É nesse livro que o apóstolo João
retrata Jesus de maneira mais clara em sua condição divina. O livro procura apresentar visões simbólicas a respeito de Jesus como sendo o Messias glorificado, e a figura dominante é a do Cristo vitorioso, que governa todas as coisas e controla a história, inclusive quanto que a sua igreja deve sofrer pelo seu nome. Mas a questão que mais chama atenção é o símbolo que é retratado a respeito de Jesus, como os dois animais simbolizados como Cristo. Nós vemos que no capítulo 5 de Apocalipse, que retrata a questão de um rolo que está selado com 7 selos e que ninguém pode abrir esses selos, e João chora muito porque não há ninguém na terra e nem no céu que seja digno, mas aparece o leão da tribo de Judá. O ancião fala: eis, veja, o leão foi achado digno. Só que quando João olha, ele vê no trono um cordeiro, como que tinha sido morto, mas revive. Então há essa dupla, digamos assim, esse duplo simbolismo sobre a figura messiânica. Ao mesmo tempo que ele é o leão, há também o contraste que ele é o cordeiro. O leão exaltado, o leão soberano, ainda assim a humildade do cordeiro, a humilhação. E nós vemos isso, a questão do contraste que é sempre mostrado na Bíblia entre a humilhação ou a glória em meio à humilhação, a exaltação em meio aos sofrimentos e a sua humilhação. Tá? Jesus, ele cumpre ambas as figuras. Ele é o leão de Judá, o novo rei de Israel, e é também um cordeiro que foi morto em favor do seu povo. Isso nos dá uma indicação quanto à complexidade do caráter e dignidade que há na figura messiânica. Por fim, nós vemos que o Novo Testamento também enfatiza que Cristo é a máxima revelação de Deus, é a palavra de Deus final e é a exata expressão do seu ser. Nós não temos outro modo para compararmos a Deus senão a exata expressão da encarnação de Cristo. Ficamos por aqui então nessa aula sobre a figura messiânica, a respeito do Novo Testamento, como a igreja abordou sobre a figura do Messias. E na próxima aula você irá assistir um estudo que eu fiz a respeito das evidências da ressurreição de Cristo. Espero que seja de grande edificação de todos, que Deus abençoe a vocês. Um grande abraço a todos. Paz.